Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje temos aqui um vídeo um bocadinho mais de AuthorTube. Só para vos dar aqui um contexto, eu entreguei no início deste mês o segundo draft do Project One a um editor profissional e estão aqui as 10 coisas que eu aprendi com a edição deste rascunho. A primeira coisa que eu aprendi e que minha nossa doeu imenso é que escrever é muito mais fácil do que editar. E eu não estava de facto preparada para este fator tão importante, mas realmente foi algo que eu descobri que escrever, estar ali na mente e escrever e a ter todas aquelas ideias e continuar é muito mais fácil do que olhar criticamente para o que nós escrevemos, olhar criticamente para o arco da história e editar. Custa muito, muito mais. A segunda coisa que eu descobri é que de facto deixar o manuscrito quietinho, fechado numa gaveta, fechado num documento, é muito, muito bom e quanto mais tempo passar, melhor, a sério. Porque foi muito importante ter deixado de facto passarem tantos meses entre o entregar às beta readers e agora entre o feedback das beta readers e editar, porque realmente dá uma perspectiva nova, porque eu já não me lembro daquilo que eu escrevi, já não me lembro dos sentimentos relacionados com muitas das cenas, já não me lembro qual era a minha linha de pensamento quando estava a escrever e, portanto, já não estou emocionalmente envolvida nisso. E, portanto, o processo de edição corre muito melhor quando já estamos muito afastados emocionalmente do primeiro rascunho do livro. E por falar em beta readers, eu tenho, assim, eu estou a dizer draft 2, mas eu tenho draft 0, que foi o que eu escrevi em 2019, tenho o draft 1, que foi aquele que eu enviei aos beta readers, e tenho agora o draft 2. Portanto, quando eu enviei o draft 1 às beta readers, eu enviei a 3 pessoas da minha alta confiança. E uma das coisas que eu descobri é que o feedback das beta readers é bom, mas têm que ser as beta readers certas para o projeto. E têm que ser muito, muito experientes naquilo que fazem enquanto beta readers. O que me leva ao quarto ponto, que é beta readers que são escritoras conseguem ser melhor beta readers do que beta readers que não são escritoras, porque as pessoas que escrevem com regularidade e que sabem o empenho que é necessário ter um livro, sabem também ler nas entrelinhas e conseguem ver o nosso esforço e conseguem ver qual é o ponto onde nós queremos chegar e se de facto nós chegamos lá ou não. E portanto o feedback é muito mais profundo, é muito mais construtivo e dá-nos também algumas linhas de orientação para perceber por onde é que nós temos que seguir. A quinta coisa que eu descobri é que editar, pelo menos para mim, eu acho que isto pode variar bastante, editar demorou-me menos horas, mas muito mais esforço mental. Então, digamos que eu escrevia cerca de 1 hora todos os dias no NaNoWriMo 2019, que significa que ao fim de 30 dias são 30 horas de escrita. É muito. Mas, de facto, a nível de edição, eu demorei entre 24 a 25 horas, ou seja, a diferença também não é assim muita, mas foi ainda alguma. Mas o que é que aconteceu? Apesar de eu ter menos horas de edição, o esforço mental é enorme, mesmo, a sério. E portanto, sim, realmente é um esforço muito maior mental e sempre que terminava a minha revisão eu estava mentalmente cansada porque olham-se para montes de detalhes que quando estamos a escrever a gente quer lá saber isso, a gente só quer escrever a história. Ponto número 6 que eu descobri é que eu ainda tinha inconsistências a nível dos nomes dos personagens. Eu não sei como é que isto me escapou do draft 0 para o draft 1, mas eu encontrei, e as minhas beta readers encontraram, personagens que mudavam de nome, algures, aí 2/3 do livro. E eu fiquei do género, meu Deus, como é que isto me escapou por completo? E portanto, sim, é muito importante fazer várias revisões do texto porque, né, pelos vistos, ainda apanhamos imensas inconsistências, especialmente a nível de nomes de personagens, porque no draft 0 eu ainda estava a explorar esse lado e realmente eu sei que eu mudei o nome das personagens em algum ponto na narrativa, mas nunca pensei que fosse algo ao qual eu ainda tivesse que prestar atenção no segundo draft. E espero eu
que seja algo que eu já não tenha que prestar atenção no terceiro draft. Espero eu, mas não sei. Sétima coisa que eu aprendi foi construção frásica e foi um dos melhores feedbacks construtivos que eu recebi das minhas beta readers, foi a nível de construção frásica, porque eu construo as frases muito à inglesa mesmo e, portanto, há certas coisas que ficam melhores noutra posição na frase do que nas frases que eu estava a construir. E, portanto, isso foi algo que eu não tive assim bem a noção quando estava a fazer o draft 1, mas entretanto eu já fiz muito trabalho de revisão de texto e o trabalho de revisão de texto é muito isso, é ir aprendendo e melhorando, aprendendo e melhorando, aprendendo e melhorando e portanto eu realmente quando estava agora a fazer o draft 2 tomava-me muita atenção e vocês nem imaginam a quantidade de frases que eu alterei a construção frásica porque de facto estavam muito à inglesa. E, portanto, é algo que eu sei que tenho que melhorar em mim e, portanto, aqui está um ponto que eu aprendi que eu sei que tenho que melhorar ainda mais. Portanto, eu corrigi imensas, mas de certeza que deve de haver para aquelas que eu corrigi outras tantas, se não mais. Portanto, é isso. Portanto, ainda há um longo trabalho a nível de construção frásica a ser feito, tanto enquanto eu escrevo, como também depois a nível de edição. Tenho perfeitamente essa consciência. E outra coisa que eu também descobri é que eu ainda confundo o A com o H, com o A sem o H. Eu corrigi 3 erros desses, 3, foram 3. E é assim, foi realmente algo que na escola eu tinha muita dificuldade em aprender, mas que, sei lá, há cerca de 2 anos aquilo que finalmente fez clique na minha cabeça, não consigo explicar porquê, mas, epá, realmente eu ainda tive que corrigir esses erros. E é assim, tipo aquele calcanhar, exato. E portanto é aquele calcanhar daqueles que tenho que ter mesmo muito, muito cuidado, porque eu facilmente me distraio a escrever A com H ou A sem H. E eu sei qual é a diferença entre eles. E não é assim tão difícil, mas mesmo assim eu cometi esses erros. Uma coisa que eu também descobri é que o Scrivener é também muito, muito bom para a edição. A sério, eu uso o Scrivener sempre para escrever e de facto no draft 1 eu usei só o Word e não devia ter feito isso, eu devia ter usado o Scrivener, porque eu agora utilizei o Scrivener para editar o draft 2 e é impressionante como ele ajuda imenso, porque, por exemplo, nós podemos mudar os capítulos de posição sem necessariamente estar a fazer aquele selecionar o capítulo. E depois também posso movê-los para o caixote do lixo, mas ele não os elimina definitivamente do manuscrito. E, portanto, ajudou-me imenso para coordenar melhor as coisas, porque havia ali um grande pedaço do livro que era desnecessário, mas ao mesmo tempo eu não queria estar a apagar essas cenas porque podem ser importantes tanto na próxima edição como também a posteriori nos outros livros. Sim, eu estou a escrever uma saga. Portanto, eu considerei que o facto de poder movê-los para o caixote, mas ele não eliminar o caixote, era mesmo perfeito e maravilhoso. E eu também mudei muito a estrutura, portanto às vezes uns capítulos iam para a frente, outros iam para trás e portanto o Scrivener realmente ajudou muito a esse nível mais macro da organização do texto. E por fim, eu há muito, muito tempo que não tinha este facto dentro de mim que é a sensação de missão cumprida, mesmo, a sério. Eu, quando terminei o draft 2 e eu terminei no dia 3 de junho, terminei com a Jéssica, nós íamos falando sempre pelo Discord e foram 7 horas de muito, muito trabalho, a sério. Mas quando eu terminei foi mesmo tipo aquela sensação de missão cumprida, porque houve muitas alturas em que eu de facto pensei que não ia conseguir entregar o manuscrito. Houve muitas alturas que eu fiquei muito desiludida comigo mesma por não estar a conseguir cumprir o deadline que eu tinha imposto a mim própria, não tinha sido um deadline imposto pelo editor, mas eu finalmente tenho mesmo aquela sensação de dever cumprido, porque eu não queria estar a adiar mais esta edição, eu queria realmente que não chegasse ao fim do mês de junho ou ainda ter que editar mais durante o mês de julho, porque eu já estava há algum tempo a editar e finalmente quando eu consegui realmente perceber, ok, eu realmente se me dedicar aqui um dia inteiro só unicamente a isto, eu consigo terminar a tempo e horas. E a missão de dever cumprido realmente é imbatível mesmo. Portanto, fiquei muito, muito feliz. Também fiquei muito feliz por,
no dia a seguir ter dado assim uma revisãozita final e depois enviar também assim aquele tipo, yay, consegui, e portanto estou mesmo muito feliz. E portanto estão aqui as 10 coisas que eu descobri, estes 10 factos que eu descobri com a revisão aqui do Project One. Eu reconheço que ainda há um caminho a ser percorrido aqui neste Project One, mas é o primeiro projeto que eu de facto tenho a certeza que ele pode chegar às vossas mãos. É o primeiro livro que eu escrevo que eu sei que tem aquele potencial, que eu vejo aquele potencial e que, portanto, sim, de facto, tenho o objetivo da publicação, seja lá de que maneira for. Portanto, realmente tem sido moroso. Portanto, eu escrevi o primeiro draft em 2019 e já estamos em 2021. Portanto, sim, já passou muito tempo, mas eu estou realmente muito orgulhosa daquilo que escrevi. Sei que é o melhor que eu estou a fazer agora de momento e que espero que um dia também chegue às vossas mãos para vocês lerem. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, contem-me tudo aqui em baixo se vocês também gostaram, se vocês também querem que eu faça assim mais séries do AuthorTube, estão à vontade, eu gosto muito de as fazer e para mim são sempre muito espontâneas, portanto digam-me aqui em baixo. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido a este vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu tenho imensos vlogs de NaNoWriMo, portanto também podem assistir, vou deixá-los aqui nos cartões e portanto nós vemos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras e boa escrita!